Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Antes da gente falar um pouquinho do nosso assunto de hoje, a gente queria ouvir vocês, como é que está sendo esses vídeos semanais, vocês estão gostando, vocês estão curtindo. Se você é novo por aqui, vê os que passaram aqui, vai no canal, volta aqui, vê os que passaram. E deixa aqui no comentário o que você está achando, se você tem alguma dica, se você tem algum assunto que você gostaria de ouvir por aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o contraste da gente construir as coisas em Deus, que a gente construir as coisas na força do braço, né? Se a gente quer ser uma igreja relevante nesse tempo, se a gente quer ser cristãos relevantes nesse tempo, nós não podemos seguir apenas com o nosso saber, apenas com a nossa técnica, apenas com a nossa eloquência, mas nós devemos submeter tudo que nós somos ao poder de Deus. E nada melhor do que a gente ir lá na primeira carta aos Coríntios, né? Como Paulo fala lá no capítulo 2 da carta, lembrando que Paulo ele sabia muitas coisas, ele era um apóstolo com muita sabedoria, com muita inteligência, com muito conteúdo para derramar, mas ele fala aqui para essa igreja que ele escolhe, é uma escolha que ele faz, ele escolhe não ir com o que ele sabe, mas ele escolhe ir com o poder de Deus. Então vamos ler aqui, ó. A partir do versículo 1 diz assim, ó, e eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Então, Paulo fala que ele não levou o testemunho de Deus na sua excelência de discurso, na sua sabedoria, né? Porque eu decidi, foi uma decisão dele, não saber coisa alguma entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. E meu discurso e minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para aqui no versículo 5, meus irmãos, é muito interessante aqui, 1 Coríntios 2, do versículo 1 ao versículo 5, porque Paulo deixa claro ali como ele está apostolando, Paulo deixa claro ali como ele está fundamentando uma igreja, como ele está ali construindo ali com os irmãos, né, uma família na fé. E ele fala assim, gente, eu sei muito, né, eu tenho um excelente discurso e eu tenho sabedoria. Ele deixa muito claro aqui no versículo 1. Mas ele fala assim, eu decidi não ir até vocês com o que eu tenho. Eu decidi não ir até vocês com o que eu sei, mas eu decidi nada saber, para que vocês tenham apenas a Jesus Cristo crucificado. Primeira coisa que eu quero falar aqui, meus irmãos, é que muitas vezes, na construção do ministério, na construção da nossa vida, a gente coloca tanto conteúdo do que a gente é bom, que a gente acaba tirando a mensagem de Jesus Cristo crucificado. Eu quero que você reflita aí, né, na sua vida cristã, no seu trabalho, na sua vida familiar, você com a sua esposa, você com o seu marido, com seus filhos, ou até na igreja mesmo, né, no ministério. Quantas vezes a gente começa a colocar a força do nosso braço, a gente começa a colocar a nossa sabedoria, a sabedoria humana, e a gente começa a tirar a cruz, né? A gente começa a tirar o evangelho simples, a gente começa a tirar coisas simples da vida cristã. Sabe, meus irmãos, a gente precisa ser como Paulo aqui. A gente precisa ser como Paulo, que se esvaziou de tudo que ele é, de tudo que ele sabia e decide nada saber e deixa apenas a cruz exposta ali, né, para a igreja. Será que a gente tem sido assim na nossa vida cristã? Será que a gente tem sido assim na nossa vocação cristã? Será que a gente tem colocado a cruz no lugar maior do que a nossa sabedoria? Será que a gente tem diminuído o que nós somos e sabemos para que o que Deus sabe, a opinião de Deus, seja exaltada? Eu preciso lembrar aqui vocês que glória de Deus, né, é doxa, né? A glória do Novo Testamento ele é traduzido do grego doxa. E o grego doxa é opinião de Deus. Então, se a gente quer uma igreja gloriosa nesse tempo, a gente precisa tirar as opiniões dos homens e deixar a opinião de Deus. Uma igreja gloriosa é uma igreja que tem a opinião do alto. Então, onde tem muita opinião da terra, né, a gente não deixa espaço para a opinião do céu. Então, será que nas nossas reuniões,
Será que nos nossos encontros, será que nas nossas relações uns com os outros, será que a gente tem colocado muita opinião terrena ou a gente tem parado, discernido e orado? Deus, venha com a sua opinião. Sabe, mas a gente precisa ser como Paulo aqui. Eu decidi nada saber. Eu não venho aqui, sabe, cheio de opiniões, cheio de argumentos, cheio de técnica. Sabe, quantas vezes para a gente fluir melhor na nossa vida cristã, a gente se enche de conteúdo, a gente se enche de muitas coisas e se esquece da cruz. Sabe, reflita enquanto a gente está abordando aqui, enquanto a gente está conversando. Para você ter uma vida melhor, você tem procurado mais a cruz ou você tem procurado as coisas desse mundo? Você tem procurado sabedoria humana ou você tem procurado a opinião do céu? Sabe, eu não sou contra a gente procurar as coisas dessa terra, não, muito pelo contrário, eu acho que você tem que se esforçar, eu acho que você tem que crescer profissionalmente, você tem que crescer nos seus estudos, você tem que crescer como um homem, como uma mulher, crescer como um marido. Mas acima de tudo, a gente precisa crescer na cruz do Senhor. A gente precisa se esvaziar. Antes de se encher, a gente precisa se esvaziar e fazer tudo em cima da opinião de Deus. Sabe, meus irmãos, nesse tempo, eu acredito que tem muita gente que sabe muito, eu acredito que muita gente que tem muita técnica, muita gente que tem muita coisa para falar, mas pouca gente para ouvir o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Pouca gente para ouvir o que o céu está cantando nesse tempo, o que o céu está fazendo de fato, sabe? E que a gente possa ser como Paulo aqui. Eu tenho pensado nessa palavra, sabe? Deus, eu quero me esvaziar de verdade. Eu não quero que isso seja só um jargão. Eu quero me esvaziar. Eu quero submeter tudo o que eu sei ao que o Senhor sabe. Eu quero submeter tudo o que eu tenho ao que o Senhor tem. E quando a gente começar a de fato submeter todas as coisas no pé do Senhor, aos pés do Senhor, a gente vai ver essa igreja que fala aqui no versículo 4, uma igreja que tem demonstração de espírito e de poder, sabe? A gente nunca vai ter uma igreja em demonstração de espírito e de poder enquanto a gente rechear a igreja com o que a gente acha que ela deve ser recheada. Então a gente não faz a igreja do Senhor, a gente faz a nossa igreja. A gente não faz a família do Senhor, a gente faz a nossa família. Por quê? Porque a gente está enchendo as igrejas e as famílias com o que a gente acha que deve ser cheio e não com o que o Senhor acha. Então tem muita opinião, é o que eu estou falando aqui exaustivamente, tem muita opinião dos homens e pouca opinião de Deus. Sabe, meus irmãos, eu quero ser essa igreja aqui, eu quero ter uma família cheia de demonstração do Espírito, demonstração de poder. O que o versículo 5 fala também, não uma fé fundamentada em sabedoria dos homens, mas uma fé fundamentada no poder de Deus. Sabe, eu acredito, meus irmãos, nessa igreja cheia de poder. Eu acredito nessa igreja fundamentada no poder de Deus. Mas um princípio dessa igreja está muito claro aqui. Eu quero resumir deixando isso aqui. Se a gente quer ter essa igreja, a gente precisa de uma igreja que se esvazia de toda opinião humana, se esvazia de toda sabedoria humana, se esvazia de todo conteúdo achismo humano e começa a se encher da opinião de Deus. Essa é a igreja gloriosa, a igreja que carrega a opinião de Deus. E essa igreja vai ver a demonstração grandiosa do Espírito Santo, do poder de Deus nesse tempo. Eu oro, eu espero que você na sua família, no seu ministério, na sua casa, na sua igreja, você possa cada vez mais esvaziar a sua opinião, cada vez mais submeter a sua opinião à opinião de Deus, para que Deus venha com a sua opinião, a opinião do alto, e encha a sua casa de poder, encha a sua casa com o Espírito Santo, e encha a sua casa com glória do Senhor, que é a opinião do alto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos, e até a próxima, semana que vem a gente está junto aqui.